Jesus. Bom estar aqui novamente. Eu não tinha olhado na minha agenda não, mas marcou, está marcado, né? Minha avó falava assim, não faz, se você marca, cumpre. Então eu achei interessante, tem coisa de eu vir aqui. 15? Glória a Deus. Então tá bom. Louvado seja Deus por tudo, né? De repente alguém precisa escutar hoje de novo, né? Então nós vamos meditar a palavra do Senhor. Nós temos um tempo da nossa igreja, um tempo que a gente fala assim, um tempo que a gente busca mais uma mudança de vida. Nós falamos o tempo da quaresma. É um tempo diferente. Se você não pega ele com a diferença, está errado, está certo? Quaresma é quaresma. Quaresma não é. É preciso que há alguma coisa diferente. O que você está fazendo diferente nessa quaresma agora? Tem que ter. Se você não estiver fazendo nada, é recluído, não é? É 40 dias a gente preparando para tudo que aconteceu com Jesus Cristo. Aí, 40 dias ele sabia que ele ia morrer tal dia certinho. Aí a gente vai sofrer com ele. Então por isso que a penitência, entendeu? Quando a gente está comendo carne na quaresma, né? É tão gostoso uma carninha, né? E quando é o tempo da quaresma, ela fica mais gostosa ainda. Tem gente que não é carne, não gosta de carne, porque fazer penitência de carne. É uma coisa que dói, que você quer. Eu queria tanto comer isso agora, eu beber, né? Não é bebida de álcool não, tá? Um suco. Melhor um suco, né? Porque é mais melhor. Então a gente vai ter um trecho muito bonito. Quem trouxe a Bíblia pode pegar o Colossenses capítulo 3. Quem não me conhece, o Toninho da Naiot, tem alguém que nunca me viu? Tem? Se tiver alguém que nunca me viu, levanta a mão. Deixa eu ver. Nossa, você está perdendo demais da conta. Nunca tinha me visto. Ai, glória a Deus. Casada, a Dulce está aqui, mas eu, minha esposa, vamos ter 35 anos de casado agora em maio. Temos 2 filhas, 2 gêmeos, 3 netos. Estamos servindo a Deus, está querendo 30 anos esse ano. Somos fundador da Naiot. Você quer ver? Vamos fundar uma comunidade, tá bom? É bom. Vamos lá, Colossenses 3, do 1 ao 4. Podemos ler até mais, né? Se nós quiser aqui, pode descer mais um pouquinho. Vamos descer mais um pouco então? Nós vamos ler até o 7. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aperfeiçoai as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros do que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivias, mergulhado como estáveis nesses vícios. Até aqui tá bom, palavra do Senhor. A gente vê aqui, ó, eu começo falando assim, ó. Aqui, essa carta foi escrita, e nesse pedacinho aí, está fazendo uma pergunta. Qual que é a pergunta? No início, você vê, se, portanto, é uma pergunta, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha que lindo, tá bom? É uma pergunta. Nós vamos ressuscitar com Cristo ou vai ficar lá no inferno? Mas, gente, você está aqui, é lógico, não é? Não é? Senão você estava no outro canto, menos aqui. Então, quer dizer, nós temos essa missão, assim, ó, esse pensamento no nosso interior. Nós um dia estaremos com Cristo. Se nós estaremos com Ele,
nós estamos prevendo uma ressurreição nossa, uma vida nova, diferente. Aí ele faz a pergunta: se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aí cada um de nós vai pensar, não vai? O que é as coisas do alto? Aí o questionamento. Eu vou questionar você? Não, eu tenho que me questionar. Aí eu vou fazer as estratégias certinhas. Senhor, eu estou buscando as coisas do alto? Aí eu me questiono. Aí você questiona. Tá bom? Nós estamos buscando? Nós não estamos buscando as coisas daqui, não? Dá uma pensada para você ver. A nossa vida não está ligada aqui na terra, não? Não pode estar ligada aqui. A nossa vida tem que estar ligada no céu. Nós deveríamos ser o povo mais diferenciado do mundo. O povo aí de fora, eles deveriam olhar nós e falar: nossa, olha lá! Admirar de nós. E admira? Às vezes fala assim: está na igreja, mas não você ver, ó. Não, mas muito cuidado, porque nós buscamos as coisas do alto, nós não buscamos as da terra. Então esse negócio de preocupação, agitamento, né? Essa coiseira tudo não pode ficar com nós, não. Aí tem uns que está estressado, não tem? Angustiado. Mas o quê? Tem uns que está tendo depressão. Você vai ter um monte de coisa. Mas nós buscamos as coisas do alto. Quer dizer, nós não é daqui. Não é. Quando alguém da nossa casa, da nossa família morre, você acredita na ressurreição ou não? Se você acredita, você louva a Deus. Tá bom? Se você não acredita, você arranca até os cabelos da cabeça. Chora, já. Passa um mês, um ano, e a gente tem, coitado, não entendeu o Evangelho. Bom, não entendeu. Não, se entender, você acredita nas coisas do alto, lá de cima. Um dia nós vai ou não vai? Pronto. Aí se alguém fosse e nós não fosse, até que era ruim, não era? Mas não, alguém vai. Nós também vai. Então, quer dizer, buscar as coisas do alto, em todos os sentidos, você está na graça aqui na terra. Está na graça. Aí é diferente. Você vê o mundo com outros olhos. Você vê o céu dentro do coração da gente. Aí a gente vai sendo transformado dia a dia. Transformado. Tudo vai transformando. Quer dizer, a minha história vai mudando, porque Deus vai tocando em mim. Deus é santo? É. A Bíblia disse que nós vamos entrar no céu santo. É fácil? Não. É uma luta muito grande, viu, para a santidade. Mas é grande. É muito grande a luta para a santidade. E aqui ele foi falando para nós. Repara para você ver. Primeiro ele questionou: se portanto ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aí o versículo 2 já falou assim, afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. O ser humano, infelizmente, né, gente? Está aperfeiçoando tudo aqui na terra, menos as de cima. Pensa que você vê. Eu lembro quando eu era solteiro, essa semana eu terei 61 anos. Ontem foi quarta. Não, terça. Amém. Terça-feira. Oh, glória.
Eu sou de São José, coisa boa. Mas deixa para você ver, quando eu era jovem, solteiro, nós na roça plantava feijão, arroz, milho de matraca. Quem que plantou de matraca aí, levanta a mão. Não foi um sucesso quando a matraca chegou? Nossa, fulano comprou a matraca. Nós ia lá olhar a matraca. Porque plantava com a mão. Você fazia covinha e plantava. Aí, eu tenho 61. Vamos falar que isso tem 40 anos. 40 com 20, 60, né? Vamos falar que tem 40 anos atrás. Aí um dia desse agora, o ano passado, eu fui mais um rapaz, a Naiot ganhou uma vaca para aquela casa das meninas. Aí ganhou uma vaca de leite, porque essa bebe muito leite. De fato, se você quiser doar leite, faz o quê? 50 litros por semana. Bebe. Aí, nós fomos buscar essa vaca uns 200 quilômetros daqui. Aí nós chegamos lá na fazenda, eles estavam colhendo milho de colhedeira. Mas só que eu mandei o cara, não para, eu quero ver. A gente está para cá que quase tem roça. Eu parei para ver, falei, não, deixa eu olhar. Uma colhedeira levando 15 ruas de milho colhendo. Isso é bonito demais, como o homem tem uma inteligência dessa? Eu lembrei de eu quebrando milho, quem já quebrou milho? Quem, gente? Levanta a mão, você está dormindo. Quem já quebrou milho na roça, milho seco para jogar para corpo? Nossa senhora, você está tudo louco na roça também. Eu ainda achei que eu estou na cidade para enganar. Eu não estou lá na roça, né? Mas tá bom. Aí eu lembrei vendo aquela colhedeira levando 15 ruas. Quanto é largura isso aqui? Acho que é largura isso aqui, ó. Onde é que trem levando? E eu lembrei de eu quebrando milho. Para Jesus, 10 minutos essa colhedeira, eu não dou conta o dia inteiro. A tecnologia daqui. Mas será que o homem triplicou, igual da matraca foi para isso, né? Da mãozinha quebrando em espírito de mim, daí vai uma máquina, uma toada rápida, levando 15 ruas de milho. Aí eu fico pensando, de 40 anos para trás, será que cresceu tanto assim o homem, a mulher em Deus? Ou só cresceu a coisa daqui da terra? Faz a pergunta aí para você mesmo. Tá bom? Vai? O homem, a mulher, está perdendo de Deus. Tá bom? Perdendo. Você pode reparar que quanto mais tecnologia entra, mais Deus afasta. Repara para você ver. Quando eu era menino, dava um sol quente danado, eu já sabia. A avó chegava, embora jogava na cruz. Eu botava nós carregando uma vazia d'água, andava 2 quilômetros, subindo um morro. Nós meninos, 6 anos, 7, sabia nem o que está acontecendo. Chegava lá e botava água na cruz. E rezava, e rezava. Para nós era farra, a meninadinha. Quantas vezes nós voltávamos moiando? Quantas vezes? Quem já voltou moiando aqui jogando água na cruz? Não volta? E daí para frente a água caía. Já pensou hoje, depois de 40 anos? Não é mais, né? Eu era menino. Depois de 50 anos, vocês jogavam na cruz e saíram na turma aqui. Nossa Senhora, vamos botar um escândalo do mês ou do ano. Uns que tá meio, como é que fala, doutor? Quando fica meio doido. Estão indo jogar água numa cruz. Então, quer dizer, estão aperfeiçoando demais da conta, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Mas e as coisas do alto? Estão aperfeiçoando? Não tá. Infelizmente, tá bom? Aqui tá bom, tanta gente rezando. Mas quantos lugares que não tem? Quase ninguém rezando mais. Quantos lugares? Aperfeiçoai as coisas lá de cima e não as da terra. Porque a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Bom?
Depois vai terminando, que não é leu, aí ele fala assim para nós, ó. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões. Devassidão, impureza, paixões. O Tiago aqui mostrou o que ele mostrou? Umas impurezas. Paixões. Lucas 6, né? 6, não sei qual versículo, deixa eu olhar se eu anotei. Lucas 6, cadê Jesus? Lucas 6, 45. A boca fala do que o coração está cheio. Dá uma imaginada. Está cheio de Deus, só fala de Deus. Está cheio de outra coisa, só fala de outra coisa. Quando é tempo da Copa do Mundo, o que fala muito? Agora ficou ruim umas copas esquisitas aí. Mas quando jogava bola mesmo, só falava daquilo, gente. Só eu mesmo sou um desses que uns tempos atrás falava só disso. Então a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de paz, você transmite paz. Está cheio de raiva, sei lá de quê, vai transmitir isso. Então, mortificar o que tem de terreno, devassidão, impureza. Olha para você ver, ó. Quando tem impureza, tá bom, gente? Dá uma pensada aí nas impurezas para você ver. Você liga a televisão, conforme a televisão é horrível. Horrível. Está filmando, vai ter uma rede de televisão, eu sei que é muito inteligente, sabe? Não vou falar o nome, não. Mas nós é muito sabido. E quem está vendo também. Vai ter uma rede de televisão aí, que é a mesma coisa de uma porcada dentro de casa. Conhece porco? Mesma coisa, só passa pornografia, homem gostando de homem, mulher gostando de mulher. É um capeta, 3 vezes capeta. Aí quantas famílias vê isso, não é? Quantas? Então quer dizer, as paixões, quanta paixão nós podemos adquirir aqui na terra? Não pode ter paixões aqui na terra. Nenhuma paixão, gente. Vocês têm uma ideia? Então deixa eu contar uma paixão que eu tinha. Às vezes até você já ouviu, mas vou contar. Quando a gente decide por Deus, Deus vem ao nosso encontro para ajudar nós. Mas só que a decisão é de cada um de nós, ela é particular. Não tem como eu me decidir por você. Não, a decisão é individual, é de cada pessoa. Deus não obriga ninguém, mas se você decidir, Deus te ajuda a caminhar. E eu sou um desses que tinha muitas paixões. Já contei que dia que eu contei foi de pinga, não foi? Ou não? Vocês lembram? Se foi, eu vou contar isso não. Pronto, isso passou. Mas era uma paixão também? Era. Beber é ruim? Não. Ixi. Quem fala que beber é ruim, enganou. Beber é muito bom. Era uma paixão minha? Era. Larguei. Mas deixa eu contar uma outra paixão que às vezes vai pegar mais não sei. Você pode colocar essa junto com alguma que você tem. Não podemos ter paixões aqui na terra por nada. Nada. Você tem que amar a Deus acima de tudo. Seu marido, sua esposa, seus filhos, tudo, você tem que amar a Deus. Se você fizer isso, Ele vem e vai te ajudar. Se você não fizer, não tem jeito, você isola. Então por isso que muita coisa dá errado, tá bom? Nas vidas das pessoas. Porque não ama a Deus acima. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento.
Se eu amar Dulce mais do que a Deus, eu estou rolado. Nós temos 2 filhas. Se eu amar elas mais do que a Deus também. Então não pode. Toninho, então quer dizer que você largou a sua família? Não. Mas aqui dentro tem que amar mais a Deus. Tá bom? Mais a Deus. Não pode ter paixão nenhuma. Nenhuma, será? Uma das paixões braba mesmo, que sou eu pensei que não era paixão, mulher. Jogo. Não vou falar jogo de baralho, eu gostava, mas era pouco. Mas jogo de Copa do Mundo. Eu pensava que não era paixão, para mim não tinha problema, mas, se você decidir por Deus, Deus vai trabalhar. Agora, se você não decidir, Ele não vai trabalhar no seu coração. Isso aí eu sou testemunha disso. Não adianta. Se você não decidir, Deus é maior na minha vida. Se você não decidir, Ele não vai trabalhar em você. Vai deixar você. Agora, se você decidir, Ele vai trabalhar no seu coração. E eu pensava que Copa do Mundo não era paixão. Nossa, né? Pensava. Eu nunca escutei ninguém falar isso também. Nunca escutei. Aí eu era muito torcedor de muitos times. Aí um dia eu trabalhando lá na roça lá, eu falei para Jesus assim, tem hora que fica calado até que é melhor, mas eu agradeço. Eu falei para ele assim, eu estou com vontade de fazer uma coisa que dói em mim, que eu falo, olha você ver. Que ideia. Aí eu fiz essa proposta. Fez só para pedir que eu quero. Só que Deus pediu na hora. Passou uns 3 dias, eu estou rezando, bem devagar. Aí veio no meu coração assim, você falou que quer fazer uma coisa que vai doer, agora eu vou pedir. Aí eu pensei, deve ser ficar sem comer carne 1 ano. Aí eu pensei, né, gente? Tem gente que gosta de carne, eu gosto. Pensei outra coisa, não, o senhor acertou na dor. Por isso que eu falo, se você decidir por Deus, Ele vem e trabalha em você. Se você não decidir, você vai morrer uma bagaceira. Do mesmo jeito que nasceu, vai criar e vai morrer. Aquela língua. Nem sei se tem isso mais, quando era menina dava muita língua. Tem isso ainda? Tem? Então aquele saco que ninguém te aguenta, que é purgante. Tem gente que está purgando em cabrito. Não sei aqui, mas tem gente que dá. Deus não trabalha, não tem jeito de trabalhar na pessoa. Ela é dura, fechada, ela é resistente, ela na roça nós falamos, ela é dona da cocada, ela é que quer saber, ela é que manda. Não é não. Deus tem que trabalhar na pessoa. Ninguém nasceu para ser enjoado no saco, não. Todo mundo nasceu para ser muito bom. Muito bom. Mas só tem que abrir para Deus fazer. Tem que abrir o coração. Aí, falei, o que o senhor quer? Aí faltava 2 meses para a Copa do Mundo de 94. E eu já estava com a minha seleção prontinha, uma filézona assim, ó. Se o treinador me escutasse, ele ganhava a Copa. Aí o Senhor veio e falou assim, essa Copa do Mundo que está chegando aí, eu quero que você não sabe o resultado de nadinha. Aí eu falei para ele, eu falei, se eu soubesse que era isso, eu não tinha feito essa proposta. Doeu, o professor acertou. Às vezes você não tem nada, eu queria que você agora imaginasse uma coisa que deve doer você. O que mais ia doer você hoje se Deus te pedir? Eu vi que você fizesse esse questionamento. Às vezes, jogo para você pode ver jogo qualquer hora. Igual meu primo, da polícia adorada, ver o jogo de seleção brasileira, acabou o jogo, ele procurou eu quando tinha ficado o jogo, ele falou, ano, tá. Nós devemos morrer aqui torcendo, você nem sabe quando está o jogo. Tem gente para ele não é nada, mas tem gente que não. Às vezes você é outra coisa, tá bom? E se for esse celular que você fica olhando aí horas e horas, você não tem coragem de olhar isso só na hora que precisa, não? Renuncia esse trem. Vamos ver se você tem coragem. Ou então um computador mal usado, sei lá, estou falando de um tempinho, não sei se vira aí. Tá bom? Aí foi doído. Por quê?
Lá na roça nós assistimos o jogo da Copa, eu assistia, né? Graças a Deus. É assim, vai para uma fazenda, vai para outra, né? Junta umas 30, 40 pessoas numa casa. Ali, se o Brasil ganhar, tem uma galinhada para comemorar, se perder também tem. Então, todo jeito tem. E umas mesinhas não faltam também não, tá? Tem. Aí quando eu vi ele estava chegando no dia do jogo, a gente não é bobo, é? Não, você sabe, parece que até o ar conta. Aí eu vi o povo começando a juntar, soltando foguete, eu não sabia, foi agora, quer ver? Aí eu ia lá para casa, eu entrava dentro do quarto. Naquela época era fita cassete. Aí eu botava uma lá e aumentava o volume. Você achava a porta. Porque meu coração quase vinha na boca, assim, parece que eu engolia ele, eu voltava. E eu falava, botava o Padre Jonas lá pregando, sei lá, eu punha lá uma fita, um povo de Deus lá. Mas dentro de mim falava assim, ó, lá dentro, a hora que só está um foguete, você conta 1-0. Nossa, que trem, moço. 2 foguetes, 2-0. Você já acha que é brincadeira, fiquei rindo. Eu quero que você faz uma para doer você também. Eu quero. Qual você vai fazer? Para doer mesmo, você vai lá. Aí vai. E aí? A proposta. Jesus falou assim, eu quero que você não fique sabendo o resultado de nada. E no outro dia? Lá eu fazia, né? Eu escondia. Mas no outro dia? Aí você contava com as pessoas, naquela época na roça era diferente de hoje. Nós trabalhávamos de turma. Muitos aqui sabem o que é isso, outros não, nunca nem viu, hoje nem vai ver. Nós íamos também na roça de fulano hoje, amanhã ia para Ciclano, depois de manhã para ali, tocar tudo junto. Aí estava bem no dia de ir para fulano. Aí o Toninho chegava lá. Toninho, você viu o jogo ontem? Aí eu, coitado, botava os 2 dedos no nariz, ó, no ouvido. Os 2 dedos no ouvido. Aí quem estava por perto entendia isso. Aí o que eles falavam? Toninho está ficando doido. E para acabar de completar o círculo, o meu pai tinha ficado doido. Doido de marrar. Quando eu nasci, marrava um pai, assim, 5, 10 homens. Mandava para Belo Horizonte, para Rio de Janeiro. Naquela época não tinha um tratamento de hoje, doutor. É choque. Meu pai chegava lá com a boca aqui, ó. Aí quando eu tampava os ouvidos, o Toninho tá ficando doido. Foi doído de todo mundo é lado. O diabo tentou me pegar para os 4 cantos. Eu disse, resolvi largar aquilo. Aguentei firme até acabar a Copa de 94. Acabou, não fiquei sabendo o resultado de nada. Eu falei, nossa, essa penitência eu nunca esperava desse tamanho, não. Aí passou. Que luta, que guerra. Aí quando um dia eu estou rezando bem folgado, eu acho que você tem que parecer a lógica. Um dia eu estou rezando bem folgado, lá em casa, bem tranquilo lá, lá para as tantas da noite, aqueles momentos bonitos de oração, você já fez assim, já? Aqueles momentos que você desliga do mundo, estou lá, estou lá. Aí veio uma visão, Jesus, uns 10 metros de mim, sentado numa cadeira, um semblante triste, um olhar abatido assim. Eu assentei, pensei, a imagem continuou. João não manda vocês fechar os olhos, vocês não fecham? Que bagaceira. Com os olhos abertos você vê nada não. As coisas do alto, né? Daqui não vai ver. Aí eu estou lá sentando. Lá no meu coração falava assim, o Senhor está com semblante triste, isso aqui que foi? Aí eu caí no bobagem de procurar. Falei, o Senhor está triste, o que foi? Aí vem a resposta. Faltava 3 meses para a Copa de 98. Aí ele falou assim, é porque está chegando a outra Copa. Eu chorei.
Falei, puxa vida, precisa de eu fazer o senhor ficar triste por causa dessa visão minha. Falei, pode alegrar, nunca não vejo. Mas você vê que paixão brava. Aí veio para ele, nunca não vejo. Aí, Jesus amado, tá bom? Que luta, mas que luta. Aí o tempo foi passando. Aí eu fui desligando de copa. Fui desligando. Estava conversando, eu cascava fora. A boca fala, o coração está cheio. Você começava a falar de copa, eu vazava. Eu não quero nem saber de notícia de nada. Quem está jogando, quem é o melhor jogador, nada, eu quero isolar desse trem. Aí quando deu um dia, eu mais adulto, enche a caminhoneta de mexerica. Tinha um combate de mexerica, naquela época tinha acabado, estava vendo. Estava caminhoneta cheia de mexerica. Aí nós estávamos vendendo mexerica uns 3 meses já, num depósito muito grande lá em Anápolis. Aí eu perdi um pouco da noção. Aí eu encho a caminhonete de mexerica, 60, 80 caixas. Aí eu chego dentro do depósito, toda semana eu levava 2, 3 caminhonetes de mexerica. Aí eu chego dentro do depósito e eu desligo a caminhoneta. Quando eu desligo, na parede estava uma televisão muito grande, 2010. E o Galvão Bueno falou assim, vai rolar a bola do Brasil. Gente, eu quase morri. Eu arrepiava, me dava um trem assim, ó. Eu pensei, como que eu posso ter vindo nessa hora? Eu olhei esse tapetinho amarelinho lá. Que vontade de ver torcer. Veio torcer, falei, vamos chutar, vamos ganhar. Eu falei, Jesus, vem de novo passar nesse teste. Aí o pessoal falou assim, não descarrega agora não, na hora que você vir trazer mexerica não. Eu falei para Dulce, sobe da caminhoneta e põe as caixas em cima da grosseria, eu vou virar as costas para a televisão, senão eu vou querer ficar lá pensando, vai chutar e é gol. Aqui não tem ninguém que já vestiu alguma coisa não, né? O pau de vista é forte. Aí eu virei as costas da televisão e falei assim, eu não vou nem escutar os lances, depois eu vou ficar pensando, por que ele não chutou e marcou? Aí eu comecei, glória, glória, aleluia. E pegando as caixas com lá, e pegando, e quando eu acabava um canto, pegava outro, e quando acabou, desligou 6 doido de dentro. Fui embora. Falei, meu Deus. Aí agora, não sei qual Copa que teve, não foi assim, não teve outra. Teve uma Copa do Brasil, não teve? Teve. Aí chamou eu para pregar lá em Anápolis. Aí eu tinha perdido o rumo também. Mas não é perder o rumo total, você perde só uma coisinha. Aí eu já Dulce entra no carro e vai para Anápolis. Deu da Fabril, nós atravessou Anápolis. Falei, Dulce, tem uma coisa errada. O que é que é errado? Eu falei, não tem ninguém na rua, só pode ser jogo do Brasil. Ninguém, você podia dar contra mão, você podia pegar a Avenida Goiás e ficar parar nela assim. Ninguém na rua. Já viu isso? Aqui tem isso não, né? Mas ninguém. Falei, Dulce, deve ser um jogo do Brasil. E nós fomos. Chegou lá onde dava o encontro, lá de lá da cidade. Aí o rapaz, Toninho, eu esqueci que tinha jogo, Toninho. Aí, olha o tantinho de gente, umas 30 pessoas no encontro. Não tem problema nenhum, Deus sabe tudo, vamos. Mesmo quando tiver 200, 300, tá bom demais. E nós pregou, fizemos oração e tal. E acabou tudo, a pregação, a oração. Aí eu saí para fora. Quando eu saí para fora, estou lá no pátio. Aí chega um rapaz que estava vendo o jogo. Aí ele chegou, falou assim, Toninho, você viu o jogo? Eu falei, não, você não vê jogo mais não. Ele, pois é, o Brasil empatou com o Chile de 1-1. Aí dentro de mim ferveu. Aí eu olhei bem na cara dele, gente, não foi o que eu quis não. É uma fervidura, não sei o que é o trem não. Aí eu falei para ele assim, se ele pegar a Alemanha, ele toma de 5-0. Aí me parece que tomou de 7, não foi? Ó, você vê, o tempo do trem é um trem. A última Copa que eu vi foi a de 90. E essa agora, sem ser essa, que teve uma, acho que teve outra. E eu estava com noção ainda de Copa. Se você não renunciar às coisas terrenas, você não vai dar conta de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Deus está esperando ver o que você faz.
E não fica você pensando que essa broa, Deus está achando bom com não. Ele quer ver o que você faz. O que você é capaz de renunciar pelo nosso Deus aqui na terra. Tem muita coisa para renunciar. Eu contei uma simples, para muita gente não valeu nada. Mas eu queria que você jogasse alguma coisa sua para você renunciar. É a língua que quebra o pau dos outros. Lê lá o Tiago para você ver. A língua mata, incendeia uma floresta. Então faz uma renúncia de falar mal dos outros. Vai, morde nela toda hora que falar. Deus abençoe, não cai um pedaço, né? Deus abençoe. Aí você fecha só o dentinho. Por quê? Qual a renúncia que você tem que fazer? A boca fala do que o coração está cheio. O que você anda falando? O que você comenta mais durante o dia ou à noite? Dá uma pensada. O que você anda fazendo? Tá bom? Ontem eu estava pegando ali no Naiot. Então, o versículo aqui, esse não vai ler. Nossa, vai ter que ser muito rápido. Vamos pegar agora o Evangelho, Lucas 11. Se nós olharmos 6, só para conferir, o 6,45 fala assim: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, do seu coração. Ó, você vê, o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É o que nós estávamos falando, Lucas 6,45. Agora vamos no 11. Lucas 11, 35. Lucas 11:35. Escuta essa também. Essa é para mim e para você. Guarda bem aí. Vê, pois, que a luz que está em ti não seja trevas. Olha você vê. Outro questionamento. Vê, pois, que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sobre a brilhante luz de uma lâmpada. Olha que coisa mais espetacular. Vê, pois, que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas. Aí por isso nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sem mistura de trevas, tá bom? Aí Deus vai trabalhar tranquilamente. Aquele dia eu testemunhei alguma por aqui, vocês lembram qual? Eu esqueço, vai para aqui, vai para ali. Da minha filha? Então tá, foi essa. Então, vê se, pois, tá bom? Não tem mistura. O Toninho é santo? Coitado. Mas Deus sabe a vontade que eu tenho, tá bom? Deus conhece o coração nosso. Se eu desse conta, eu queria ser santo. Eu sei que um dia eu vou ser, mas falta muita coisa. Mas Deus promete
Vê, pois, se a luz que está em ti não seja trevas. Veja se não tem uma mistura de trevas. Bom, é isso. Não pode ter mistura. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Tá bom? E aí a gente vai tocando na vida. Cada dia mais perto de Deus. Cada dia. Termino só contando esse causozinho de uma graça que a gente ganha lá em casa. Lá em casa, eu mais adultos somos. Lá em casa nós poderíamos falar a casa das graças de Deus. Tanta graça que nós já ganhamos. Incontável, tá bom? Incontável, que eu já contei da minha filha. Tá? Aquele menino mais bonito. Mas vocês não têm ideia que menino bonito. Vocês querem ver boniteza nele? Vocês já viram, olha. É a cara do vô, tá bom? Mas assim não parece, não, estou brincando. Mas é muito bonito. Então, um menino maravilhoso, que ele nunca ia poder ter um filho. E vai ter mais, tá bom? A gente está esperando para a vontade de Deus. Mas deixa eu contar então da menininha que tem 8 meses ou é 9. Até fica muito lá em casa. Muitos já ouviram, mas deixa eu contar para quem não ouviu. A minha filha estava faltando mais ou menos 5 dias ou 8 para ganhar ela. Ela chegou lá em casa, porque ela brigou bem, né? Ela mora pertinho de casa, mais ou menos 1 quilômetro. Se der mais é pouco. E ela chegou lá preocupada, ela é assim, esparolada. Ela chegou, papai, papai. Aí a criança, a menina, chama a Helena. Papai, a Helena hoje não mexe, papai, deu de cedo. Estou preocupada demais. E falei, nossa menina, aí é o caso de preocupação mesmo. Volta rapidinho, pega seu marido e vai embora. Aí o mestre dela ia embora, né? E volta rápido, volta, não faz mais nada não, volta rapidinho. E ela voltou para pegar o marido dela para ir para Goiânia. Aí quando ela voltou, eu falei, Dulce, tem alguma coisa errada, vamos rezar. E nós entramos lá para o quarto e começamos. Porque a oração em línguas você desliga daqui. Você não sabe o que está rezando? Mas o Espírito Santo sabe. 1 Coríntios 14, 2. Bom? E nós entramos lá, falei, Jesus, a minha filha, está acontecendo alguma coisa, o que foi? E nós rezou. Aí o Senhor falou assim, caminho. Falou assim, o diabo atacou. Falei, mas como que o diabo atacou? Minha filha serve o Senhor, todo mundo serve. Aí falou assim, ela falou uma palavra errada, o diabo passou. Foi o que ela falou. Esse nome é muito bonito de oração, tá, gente? Demônio não dá conta não, só. Aí a minha filha ajuda muito na Naiot, trabalha, organiza, um monte de coisa. Aí ela falou assim, quando eu ganhar a Helena, eu vou passar 2 meses sem vir na Naiot. Quando ela falou assim, já pegou ela. Vocês estão pensando que o capeta, ela fica lá no inferno. O capeta não é dó da gente. Tá? Não é dó. E ó, nós estamos aqui no cristão de fora. De fato, os anjos estão com nós. Mas lê lá no Pedrão para você ver lá. O demônio anda à sua volta como um leão com fome, buscando todo instante para te devorar. Aí a minha filha falou isso, ele passou. Mas só que ele passou, ele podia ter pegado a minha filha, fez o que eu discipulia, podia. Ele pegou a criança que estava no ventre dela. Aí eu falei para o senhor, mas e agora? Aí o senhor falou assim para mim, ela já está morta. Foi Jesus, a minha filha errou, eu corrigi ela, eu vou corrigir ela, assim que ela ganhar, eu vou corrigir ela, ela vai ver o erro que ela fez. Por favor, volta a vida da neném, volta, Jesus, é um pedido que eu faço. Aí na hora, voltou. Eu falei, Dulce, liga para ela agora, a menina mexeu. Aí a Dulce pegou, ela estava mal ali, não mexeu agora. Se ajeita, tá bom?
Deus não é bobo, não. Você fica querendo passar o mel na boca dele. Faz coisas impossíveis aqui na terra para Deus, que você vai ver ele fazer coisas fora do texto, ler texto, ver texto na sua história. Mas você não faz nada. Sambu. Não renuncia a nada. Não, Deus quer ver o que você faz. Está lá a menina até mais linda. Essa apareceu, tá bom? É porque ela parece a mãe dela é minha cara. Vamos fechar os olhos. Por favor, se ajeita. Se você não tem coragem de arrumar, coitado, você vai ficar com dó. Bom, mas se você falar, Jesus, eu topo botar o Senhor na frente, eu agora para frente, o Senhor é o meu Deus, tudo aqui na terra vai ser pequenininho, você vai ver ele trabalhar na sua história. Mas a luz do dia ficar aqui só contando coisas assim. Mas uma coisa eu falo para vocês, mas a Dulce, nós botou o mundo em segundo lugar. Segundo lugar. E não é de agora, não. Tem 30 anos. Quantas vezes eu mais abuso da boca que as crianças, que hoje nós é vô. Mas quantas vezes nós levamos as crianças com mãe, com vó, com madrinha e foi evangelizar? Quantas vezes, tá bom? Tem gente que não larga os filhos nem para servir a Deus. Estou dizendo que você está abandonando seus filhos. Não é isso que eu falo. Deus quer ver até onde você vai. Tá bom? Hoje a minha família, a coisa mais linda do mundo. Mas ela está em segundo lugar. Fecha teus olhos, baixa a cabeça um pouquinho. Quem está coordenando, meu Deus? É você. Você tem que mandar o papo, porque agora você. 5 minutos, você. Pode ficar. Fecha teus olhos. Fala para Jesus que você vai fazer uma coisa mesmo, porque você vai falar assim, não sei o que. Eu só sei que Deus espera de nós. Dentro do nosso coração só coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração cheio de Deus fala bonito demais. Muito bonito. Se estiver cheio de outras coisas, fala aquilo também toda hora. Eu peço a Jesus a visitar cada pessoa que está aqui. Vem, Jesus, tocar o nosso coração, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Tem uma pessoa que está tomando muito remédio, antibiótico. Você está, se olhar, é um tipo de infecção. Mas só que não está parando a febre. Você está tomando remédio, aí a coisa dá uma ajudada. Depois, aquele remédio, é lógico que ele vai acabando o tempo dele. Aí vai começando de novo. Essa pessoa, levante a mão. Quem é que está com esse tipo de infecção? Eu não sei falar o nome disso, não. É uma infecção. Sempre está com febre, sempre está com febre. Essa pessoa, levante a mão bem alto para a gente poder ver. Não vê. É uma cura física, tá bom? Física, você sabe? Sabe? E a sua barriga anda muito dolorida. Você dá uma carcadinha nela assim, ela dói. Quem é que está com essa barriga assim? Deu uma apertadinha. Ai, o Senhor toca nessa barriga sua. E o poder dessa palavra que foi proclamada aqui salvou sua barriga. Bendito seja Deus.
que a pessoa também está sendo muito tocada por Deus. Ou você já está com depressão, ou então já está tendo sintomas de depressão. Quando você deita na cama, é pior ainda. Vem um estado muito ruim naquele momento. Você acha bom ficar sentado, ou então olhando para as coisas, para o mundo. Quando você deita na cama, aí vem uma angústia muito forte. Essa pessoa quem é? Aí você faz o possível para nem deitar. O Senhor está visitando você. Mas tem mais. Tem outra aqui. O Senhor me mostrou, foi 3. Estou vendo só 2. Tem um aí? Você é uma ou não? Ela é uma ou não? É? Nós vamos rezar com você também. Não abre os olhos. Está todo mundo ganhando graça. Uma vez eu estava sentado aí e o padre revelou umas 100 pessoas. E eu estava meio doente. E não falou a minha doença. Aí eu fiquei quietinho e observando a Deus. De repente, uma visão. Um homem senta perto de mim. Isso que eu falo para vocês, não abriu ele. Quando aquele homem sentou perto de mim, eu arrepiei tudinho. Aí ele tocou em mim e eu saí. Eu contei para o padre falou, que coisa mais linda, meu filho. Foi Jesus que sentou lá. Aqui na frente tem uma pessoa. Vem, Senhor, vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Tem uma pessoa que o Senhor tocou no coração para renunciar um tipo de veste que você usa. E você sentiu no coração e você falou, não. Você quer levantar a mão para rezar para você ou você não quer nada? Se você quiser, levante a mão. Doeu também. E você sentiu que doeu. Essa pessoa, se ela quiser levantar a mão, o Senhor falou para você o que ele queria que você renunciasse. Às vezes ele quer que você veste de um outro modo. O Senhor visitou você. Faz essa penitência. Faz, sem medo. Aqui tem um homem que está sendo muito curado, muito tocado. Eu vou falar, se você quiser levantar a mão, se fosse eu levantava. Aqui tem um homem que precisa muito de uma cura, bem na parte íntima dele. E você tem pedido muito a Deus isso, mas você estava até ficando um pouco sem fé. E hoje você foi presenteado. Este homem, igual eu falei, se fosse eu, levantava a mão. Mas tem homem que não levanta a mão nem cavacatuça. Mas fica à vontade. Se esse homem quiser levantar a mão, um de nós vai aí orar com você. Mas você ganhou um presente muito bonito de Deus. Muito bonito. Não ia ter jeito humanamente. A medicina não ia dar conta. O seu presente é dobrado. É maior. Muito bonito o seu presente. E este homem ganhou esse presente. Tem uma pessoa que também está sendo tocada no ouvido. Você não está ouvindo de algum ouvido seu. Essa pessoa, levante a mão, por favor. Tem um ouvido seu aí que não está escutando nada. Levante a mão, a gente vai orar por esse ouvido seu. E nós vamos pôr a mão desse ouvido que está sem ouvir. E a hora que nós tirar a mão, você vai tampar o que ouve e você vai escutar perfeitamente do que não ouvia. Tudo isso
no poder dessa palavra que nós pregamos. Procura a pessoa qual ouvido que não ouve, coloca a mão no ouvido, depois ora e tampa o outro ouvido e ela vai ouvir perfeitamente. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo. Bendito seja Deus. Tem uma pessoa aqui que está tendo umas crises. Eu vou falar o nome para se tornar gostoso ainda. Está dando umas crises de agitamento. Umas crises que a hora que você fala, o que é isso? Quando dá aquela crise, você acaba fazendo coisas que não vê. Quem é essa pessoa? A gente precisa orar com você. Quem está dando essa crise? Bem ali atrás, bem nesse cantinho. Quem está dando essas crises? O Senhor está curando. É uma cura muito bonita. Bendito seja Deus. Tem uma mulher que está com um problema muito sério no útero. Está tudo inflamado, tudo. Essa mulher também levante a mão. Tem uma mulher que está com algum problema no útero. Pela medicina tem que tirar. Essa mulher levante a mão. O Senhor tocou no seu útero e ele fica perfeitinho, como o útero de uma jovem de 15 anos. Não sei a sua história, mas se a sua história você ainda pede crianças, você terá, se você pede, né? Se você não pede, não tem problema. Que o Senhor faz perfeito. Está terminando, tá, gente? Nós já passamos já um pouco. Vem, Jesus, vem, Senhor. Vem, Jesus. Só mais um minuto termina. Vem, Senhor. Tem a pessoa que tem um tipo de... Eu vou falar assim, ó. É como umas feridas dentro da boca. Mas você está cansado de pelejar com isso aí. Essa pessoa também levante a mão. Ela ficou curada. Dentro da boca. Não é uma coisa que dá lá de vez em quando. Você tem lutado com isso. Dentro da sua boca. Quem é essa pessoa? São curas. O Senhor visita você, cura essa boca. Tem uma pessoa aqui muito angustiada. Você não consegue sorrir mais, você está com uma pressão dentro do peito. Está parecendo que você tem uma panela quase explodindo que está nessa pressão aí dentro. Muita angústia. Quem está com essa pressão danada aí, angústia? Essa também pode levantar a mão. Tem uma outra pessoa também que está sendo curada. Você não tem aceitado a sua história. Quem é? Não tem aceitado a sua história. É preciso que você aceite a sua história e você coloca tudo pequeno diante de Deus. Faz isso, filha. Faz agora. Aqui na terra tudo é muito pequeno. Muito pequeno. Aqui tem a pessoa que tem que perdoar alguém lá da sua casa. Alguém. Você tem alguma pessoa da sua família que você não está conversando, não. Você está evitando o máximo. Quem é?
Não pode, tem que fazer essas pazes o mais rápido possível. E quem humilha será exaltado. Vai até a pessoa e pede perdão, mesmo que ele tem 300 erros, não tem importância. Quem humilha será exaltado. Vai, filha, dá essa graça. Está terminando, glória a Deus. Amém.